Quando adoeci, não contei à minha filha nem ao marido dela que, em segredo, tinha vendido a minha empresa por milhões. Ainda bem que fiquei de boca calada, porque 2 dias depois levei o choque da minha vida. Antes de continuarmos, digam-nos de que país nos veem e quantos anos têm. É sempre um prazer conhecer o nosso público. Boa audição. Os comprimidos na caixinha plástica tilintavam secos, ocos, como pedrinhas numa caneca vazia. Levei-a até à janela, onde a luz suave da tarde caía no parapeito, e observei os brilhos solares a deslizarem pelas cápsulas brancas. Medicamento para um mês. Cada cápsula vale ouro e o preço total é quase a minha pensão de mês e meio. Eis a ironia. Passei a vida a lidar com equipamento médico. Levantei o negócio do zero até ele ser avaliado em centenas de milhões, e agora dependo destas pílulas como se estivessem presas num fiozinho. Há 3 semanas, o Dr. Carvalho evitou olhar-me nos olhos e disse-me: pâncreas, estádio 3, prognóstico reservado, meio ano, 1 ano se tudo correr bem. Falou com serenidade, como quem dá esse diagnóstico todos os dias. Eu ouvia e sentia, não era medo, curiosamente o medo não vinha, apenas percebi que o cronómetro final começara. Já tinha passado, portanto. Enterrei o meu marido Rui, salvei a empresa na crise, criei a filha. Mas foi precisamente com ela que tudo se complicou. Aproximei-me da janela. No quintal, debaixo do arbusto que eu e o Rui plantámos, ainda se viam botões vermelhos, espinhosos, firmes. Se lhe tocas, picas-te. Mas são lindos de doer, como tudo o que é verdadeiro na vida. Lindo, mas com espinhos. O telemóvel vibrou na bancada. Mensagem, Marta. Mãe, precisamos falar. Podemos passar aí às 6? Senti o aperto na alma, não da doença, mas do pressentimento. Eles moram a 20 minutos. Só aparecem quando precisam de algo. Da última vez queriam que eu fosse fiadora do BMW novo. Antes, deixei o cão deles quando foram a Creta. Apanhei-me a escrever: claro, filha, faça um jantar. Apaguei. Escrevi seco. Às 18h00. Passei anos a confundir bondade com fraqueza, acreditando que ceder era amar. Descobri tarde que, quando dás tudo, deixam-te de valorizar, sobretudo os teus, sobretudo a família. Às 18 horas tocaram à porta como relógio suíço. Pelo óculo vi a Marta com a mala nova que eu lhe oferecera no aniversário, ajeitando o cabelo. Pedro consultava o Rolex que me espetara como investimento. Abri. Olá, mãe. Abraço curto, formal, de colega, não de filha. Conduzi-os à sala. Tudo permanecia como nos tempos do Rui. Móveis de madeira, luz amena, fotos, casamento, nascimento da Marta, praia, netos. Agora pareciam retratos de estranhos. Sentaram-se na ponta do sofá, tal e qual sala de espera do notário. Mãe, eu e o Pedro pensamos, começou ela, naquele tom de reunião de empresa, tu estás sozinha nesta casa enorme. As contas, as compras, os remédios, preocupamo-nos. Tenho 72, não 90, respondi calma. Continuo a pagar tudo e não tenho dívidas. Preocupam-se com quê? Pedro inclinou-se, profissional. Entendemos, de Helena, mas com o teu estado, talvez fosse melhor rever o estilo de vida. Por exemplo, mudar-te para nossa casa ou para um bom lar. Completou Marta, lá tens médicos, cuidados, segurança. Fiquei a ouvi-los como quem grava tonalidade e frases para não esquecer. E a casa? Perguntei baixo. Pretendem arrendá-la ou vender rápido? Trocaram um olhar ensaiado. Agora o mercado está em alta, disse Pedro. A casa é junto ao mar, zona premium. Podemos tratar já. Eu controlo o investimento. E os medicamentos? A química está cara. Marta adocicou o timbre, sabemos. Por isso queremos aliviar-te. Há tratamentos mais económicos, clínicas no estrangeiro. A palavra económico ficou pendurada como diagnóstico. Pensei nas cápsulas, no Dr. Carvalho, na esperança de prolongar a vida contra o cálculo frio deles. Vou pensar, disse. Levantaram-se logo. Não demores, avisou Pedro. Nestes assuntos, quanto antes, melhor.
Quando saíram, deixei a casa às escuras, sentei-me e fitei a chuva miúda no vidro. Entendi. Não vieram conversar, vieram informar-me do plano. Falta só rubricar. O telefone vibrou. Número desconhecido. Quase rejeitei, mas atendi. Helena. A voz quente, com leve sotaque. Sou o Miguel Santos. Espero não ligar tarde. Soube da tua doença. 30 anos de silêncio sumiram. Miguel. De onde falas? Sempre soube onde estavas, pelos amigos em comum. Hoje não aguentei. Soube do cancro, do que a tua filha já anda a decidir. Não consegui calar. Há 30 anos, não era paixão, era algo mais brando, maduro, impossível. Depois da morte do Rui, eu ainda aprendi a respirar quando Miguel, então empregado no armazém, vindo do Alentejo, surgiu. Ficámos juntos pouco tempo, depois ele regressou porque a mãe adoecera. Não o prendi, ainda que quisesse. Helena, disse ele, vais mesmo passar os últimos meses a ver a tua família afiar as facas? Tenho uma proposta, desaparece, vem para o Algarve. Tenho uma casa frente ao mar, bons contactos médicos, tratamento a sério. Ocupo-me de tudo como devia ter feito há 30 anos. Eu tremia. Fazes isto por pena? Não, por amor. Sempre te amei. O medo não era da doença, mas de recusar. Preciso pensar. Não demores. Conheço bem esses filhos. Quando tiverem as chaves do banco, até as tuas pílulas vão cortar. Respondo amanhã. Espero, Helena. Lembra-te, mereces viver, não ser depósito numa sala de visitas. Passei horas nos papéis, cadernetas, contratos, testamento. Verifiquei tudo. No portátil procurei voo Lisboa-Faro às 23h47. Um clique seria um abismo sem retorno. Liguei ao advogado Roberto. Preciso revogar a procuração da Marta, refazer testamento, mover ativos para fora. Hoje. Tudo em ordem. Quero proteger-me. Ele aceitou. No escritório, assinamos anulações, novo legado, transferência para fundo suíço. Legalíssimo, mas isso rompe de vez com a Marta. Rompeu-se há muito, só formalizo. Ao amanhecer, cidade adormecida, eu sentia a vida recomeçar. O avião silencioso. Eu olhava Lisboa a encolher. Não desliguei o telefone. Queria ouvir a reação da Marta. Mensagens chegaram ainda no aeroporto. Mãe, onde estás? Isto é ridículo. Depois, fui à tua casa, vazia, carro sumido. Liga já. Mais tarde, estás instável, recorreremos ao tribunal. Nenhum estás bem. Desliguei o telemóvel para sempre. Quando o piloto anunciou a altitude de cruzeiro, fechei os olhos. No aeroporto de Faro, carimbo, nenhum interrogatório. Entre turistas anónimos, vi o Miguel junto às portas automáticas, camisa branca, o mesmo meio sorriso de antigamente. Pegou na mala. Helena, vieste. Vim. Abraçámos sem teatralidade. A casa dele era branca, de janelas amplas, terraço sobre o Atlântico, simples, humana. É tua casa, disse. Passeei. Quarto virado ao jardim, cozinha cheirando a hortelã, toalhas imaculadas. Tudo pensado para conforto, não ostentação. À noite, sol a desaparecer no mar, eu bebi chá. Miguel contava trivialidades, vizinhos, gaivotas precoces, e eu apenas saboreava o silêncio vivo, sem exigências. Miguel, interrompi, fazes isto por caridade. Faço porque amo, e porque falhei há 30 anos. Estou doente, vou morrer. Todos morremos, Helena. Tu finalmente estás a viver. Se forem os últimos meses, que sejam teus. Chorei baixinho, não por tristeza, mas por voltar a sentir. Em Faro aterramos ao meio-dia, os funcionários da fronteira eram calados, formais, carimbaram o passaporte e pronto, ninguém perguntou nada. Caminhei pela sala de chegadas com a mala, como turista qualquer, e então vi-o. Miguel estava junto às portas de vidro, camisa branca, o mesmo meio sorriso que eu lembrava daqueles raros amanheceres em que ele me fazia café no armazém antes de todos chegarem. Aproximou-se sem espalhafato.
Pegou na minha mala. O Miguel levou-me ao seu lar no Algarve, uma casa branca de 2 pisos, janelas amplas, terraço sobre o Atlântico, sem luxo ostensivo, acolhedora, humana. É tua casa, disse ele. Comprei-a há uns anos sempre a pensar que um dia virias. Percorri o quarto virado ao jardim, a cozinha cheirando a hortelã e louro, a casa de banho com toalhas brancas como de hotel, tudo pensado para o bem-estar. Não para impressionar. Ao entardecer sentámo-nos no terraço, o sol descia no horizonte, eu bebia chá enquanto Miguel falava de vizinhos e do tempo, eu quase não ouvia, apenas absorvia o silêncio vivo que não exige nada nem cobra cuidados. Subitamente perguntei, Miguel, fazes isto por pena? Ele demorou um segundo. Não, faço porque te amo, porque há 30 anos parti e arrependi-me todos os dias. Agora quero estar onde deveria ter ficado. Eu rebati, estou doente, vou morrer. Ele respondeu, todos morreremos. Helena, mas tu finalmente voltaste a viver, se estes forem os teus últimos meses, que sejam verdadeiramente teus. Chorei baixo, não por tristeza, mas por voltar a sentir-me pessoa. O primeiro amanhecer não veio com despertador nem com pedidos mãe, tira o lixo. Veio com o aroma de café, Miguel na cozinha de Rob, descalço, assobiava uma melodia antiga, eu encostei-me ao portal, ele sem se virar perguntou acordaste. Repliquei como se fosse a primeira vez. Tomámos pequeno almoço em silêncio, cada um a olhar o Atlântico onde as nuvens se espelhavam. Segurava a chávena com as 2 mãos não por tremer mas para sentir o calor real. Depois ele levou-me à clínica privada em Lagos que falara, pequena, impecável, o Dr. Cardoso, alto, magro, de óculos, recebeu-nos à porta, Helena Rodrigues, o Miguel contou muito, estamos preparados para acompanhamento total, nada de produção em massa, tudo individualizado. Os exames duraram 2 dias, análises, TAC, consultas, escutavam-me sem paternalismo. Vemos evolução mas está lúcida e estável, há hipóteses. Não prometo milagres mas lutaremos. É o que quero, respondi. Quando regressamos a casa, Miguel fez chá, eu relatei toda a minha história, como abdiquei de comida para comprar fármacos, como Pedro explicava a Marta vendemos já a casa e abatemos a hipoteca, como na farmácia pagava às escondidas para não verem o preço da injeção. Miguel murmurou tens o coração duro por fora mas cheio de cicatrizes. Confirmei, cada cicatriz é uma marca de quem magoou. Ele apertou-me a mão, em silêncio, e percebi que não precisava de salvador, precisava de aliado. No dia seguinte telefonei ao Roberto em Lisboa, podes ajudar-me a criar uma fundação de caridade. Claro, quero que parte do dinheiro apoie mulheres na velhice que foram tornadas inconvenientes pelos próprios, que recusam a sala de hóspedes substituindo a vida, já têm estatutos. Apenas a dor, mas vou formulá-la, trato de notário e contabilista. Em uma semana a fundação segundo ramo estava registada, porque na velhice muita gente ganha um segundo ramo de vida se lhe permitirem. 3 dias depois recebi chamada de uma clínica em Setúbal. A sua filha esteve aqui a exigir informações. Disse que a senhora estaria internada. Fez escândalo. Chamámos a PSP. Agradeci. Pendurei. Miguel percebeu já te procuram. Eu confirmei e acham que estou em Portugal. Ele avisou não vão desistir. Eu disse mas agora tenho plano e um advogado. Se tentarem, enfrento-os lúcida. Miguel comentou descobri que não és vítima. És general. Sorri. Apenas recuperei a voz. 2 dias depois Roberto avisou que o inspetor aparecera no escritório alegando que eu poderia estar incapaz quando revoguei a procuração. Trazia um parecer sem assinatura mas claramente encomendado pelos mesmos. Prepara um novo processo, disse ele. Então preparemos laudos do Dr. Cardoso e gravações em que me pressionavam. Concordou, recebi notificação oficial para a audiência em Lisboa sobre minha capacidade, requerentes Marta Pedro, baseando-se em comportamento instável, recusa de tratamento, atuações financeiras perigosas, ri, primeiro nervosa, depois sinceramente. Pretendem apagar-me, justo quando renasce com regras próprias, liguei a Miguel, voamos a Lisboa. Quando? Amanhã. Entramos em tribunal discretos. Roberto trazia dossiê de provas, Marta e Pedro estavam lá em fato caro, confiantes como se esperassem prémio. Ao ver-me Marta empalideceu. Não contava com a minha presença. O juiz perguntou-me se entendia o processo. Afirmei perfeitamente. Acrescentei e pergunto. Desde quando deixar de ser conveniente é sinal de loucura? A sala reteve o ar. Relatei sem queixumes como sugeriram cortar tratamento para poupar, vender casa e limitar acesso a contas. Não enlouqueci. Conclui. Apenas disse não. Marta levantou-se gritando que era manipulação, que eu desaparecera e isso provava instabilidade. Respondi assim falam os que se incomodam quando a vaca leiteira fecha o estábulo.
O juiz recolheu-se, voltou com sentença, indeferido, inexistem fundamentos para incapacidade, documentos da filha e genro seguem para Ministério Público por possível coação. Marta empalideceu, Pedro baixou a cabeça. Levantei-me e saí pelo átrio principal, de cabeça erguida, porque recuperara nome e voz. No avião de regresso ao sul não senti necessidade de ficar na capital. Em Lisboa nada mais me pertencia. Tudo que era família morrera ou nunca fora meu. Dias depois Dr. Cardoso disse: estamos numa remissão estável. Não meses. Tem tempo. Miguel e eu planeámos um centro para mulheres idosas. Não um lar, mas espaço de escolha e dignidade. Ele tratava da logística, Roberto da parte legal. Eu respondia pessoalmente às cartas que chegavam ao segundo ramo. De Tomar, Beja, Vila Real, relatos similares. Filhos exigem passar o apartamento para o genro em troca de visitar netos, ou internam a mãe e arrendam a casa. A cada carta eu via a mesma sensação. Sou incómoda, deixei de ser pessoa, e pensei se consigo devolver a voz a uma. Já valeu. Miguel tornou-se parceiro. Não chamávamos a isto família, mas era autêntico. Bastava. Eu esperava uma carta da Marta, não por desejo, mas porque sabia que viria, e chegou, curta, fria. Mãe, arruinaste tudo, escolheste estranhos, fica com eles, não te reconhecemos mais. Li 2 vezes procurando uma palavra de arrependimento, não havia, apenas mágoa de quem perdeu a torneira aberta. Fechei o e-mail sem responder, não por rancor, mas porque nada restava a dizer. Às vezes histórias terminam com perdão, a minha terminou com justiça. Nesse mesmo dia recebeu-me no escritório da Fundação uma mulher grisalha, magrinha, casaco barato, olhos cheios de vida mas quase sem calor. Contou que vivia numa cave, o apartamento estava em nome do filho, ele retirara-lhe os documentos, cancelara a morada oficial, convencera o agente da PSP de que ela delirava, agora não era ninguém. Servi-lhe chá, depois telefonei ao advogado, ao médico e à junta de freguesia. Ao cair da tarde ela já tinha documentos provisórios, uma referenciação clínica e um quarto no apartamento que alugámos para emergências. Não era lar, não era abrigo, era casa para restaurar dignidade. Quando se despedia virou-se, disse que eu lhe salvara a vida. Respondi com franqueza, salvou a você mesma. Eu só estendi a mão. Voltei ao quarto, deitei-me a olhar o teto e percebi que já não estava sozinha. Tinha um movimento inteiro, não de slogans mas de mulheres vivas que deixam de calar. Eu já não era mãe calada, era mulher que dá voz às outras. No dia seguinte acordei antes do nascer do sol. A luz na divisão vinha não de lâmpadas mas de uma clareza interior. Sentei-me na cadeira de vime da varanda, enrolei o jaile, o mar sussurrava baixo. Ao longe ladrava um cão, o ar fresco parecia pulsar. Apercebi-me de que já não espero mais notícias, simplesmente vivo. O pequeno almoço foi pão, queijo, tomate, café. Miguel estava na praça a comprar ervas e fruta. Fiquei sozinha e decidi rever papéis antigos que trouxera, testamento, recibos, cartas de clientes, até diários. Sim, durante anos escrevi raiva, lágrimas, silêncios. Peguei num caderno, abri, ali a minha letra trêmula de 6 anos atrás. Tenho medo de morrer não da doença mas de solidão entre os meus. Não me escutam, não me veem, sou sombra, fonte de dinheiro, ama, servente. Tenho vergonha de pensar isto mas é verdade. Olhei longamente aquelas linhas e percebi que já não temo morrer porque regressei a mim. Ao almoço chegou a mesma senhora, chamei-a Marina, aquela que retiráramos da cave. Convidei-a para chá na varanda, usei a minha louça de porcelana favorita, pus a mesa como em tempos. Quando ainda acreditava que família era para sempre, Marina encolhia-se, disse que não estava habituada a tais condições. Há 10 anos que só tenho um termos e um escadote. Respondi, agora terá chávena e cadeira. Não é visita, é pessoa, logo tem direito. Conversámos muito, contou que depois da morte do marido o filho trocou fechaduras, cortou o gás, confiscou o cartão, trouxe a nora que dizia para que serve ela aqui, ao lar com ela. Marina calou-se para não agravar, depois o silêncio virou hábito, repliquei que compreendia. O silêncio por vezes grita mais alto que o berro e ninguém ouve até arrebentar. Ao fim da tarde Miguel regressou com maçãs, nozes, mel, sentou-se conosco, escutou em silêncio e acabou por dizer, quer ficar aqui, temos um quarto livre até recuperar. Marina chorou pela primeira vez, sem escândalo, lágrimas profundas, como sal da vida a sair, cobri-a com a manta e percebi que aquela casa não é só onde vivo, é onde a vida acontece. À noite, quando Marina dormia, Miguel e eu voltámos à varanda, debaixo da luz do candeeiro estava uma pilha de novas cartas, a assistente organizara prioridades, abri uma, li as primeiras linhas e estremeci. De Helena Rodrigues, não me conhece, sou a filha mais nova da sua irmã,
A mãe faleceu e nos papéis encontrei a sua fotografia com a nota: não sei se estás viva. Se é mesmo a Helena, por favor escreva. Pousei a carta e entendi. A vida não acabou, apenas seguiu para o segundo ramo. Meio ano passou, voltei ao meu ritmo sem agendas, sem suspeita. As manhãs começavam com o som das ondas, café fresco e silêncio verdadeiro. Aprendi a levantar-me sem ansiedade. Ninguém planeava colocar-me, arrumar-me ou facilitar-me morte. O tratamento corria bem. O Dr. Cardoso insistia na prudência, mas disse a frase que guardo: observamos remissão estável, a senhora não tem apenas meses, tem tempo. E eu sabia usá-lo. Com Miguel desenhámos um centro para idosas como eu. Não lar, não asilo, espaço de escolha, onde a pessoa volta a ser pessoa, não paciente nem peso, mas biografia, livros, preferências, chave na própria. Miguel era parceiro e companheiro. Não dizíamos família, o que havia bastava e era verdadeiro. Numa manhã recebi mensagem de Roberto. Marta e Pedro pediram divórcio, crise financeira, dívidas, stress. Depois do fiasco no tribunal desmoronou. Li sem júbilo nem mágoa, apenas aquela tristeza filosófica pelo que poderiam ter sido se escolhessem o coração. Depois chegou o pedido de ajuda ao fundo. Primeira carta de Torres Novas. Mulher com 3 filhos na velha casa partilhada. O filho e a nora invocam cuidado, mas querem declará-la incapaz. Tal como fizeram, agora posso intervir. Valeu-a pena, murmurei fechando o portátil. À tardinha Miguel e eu fomos ao jardim. O sol descia por detrás das colinas, o ar cheirava a rosas. Ele perguntou se me arrependo de algo. Pensei que poderia lamentar anos de submissão, netos crescidos sem proximidade, antiga moradia agora estranha. Abanei a cabeça. Não, escolhi-me. Ele ergueu o copo. Então brindemos ao direito de escolher o fim ou o recomeço. Tocámos suavemente os copos. Mais tarde, já deitada, liguei o telemóvel reservado ao advogado. Havia novo e-mail de Marta. Mãe, sei que não queres falar comigo. Não me justifico. Apenas entendi. Tarde, mas entendi. Tinhas razão. Sempre foste mais forte do que eu quis admitir. Se algum dia quiseres, ficarei feliz em ver-te, sem temas, sem conversas, só ver-te. Li devagar, segurei o aparelho. Não respondi. Não por rancor, mas porque nada restava a dizer. Às vezes as histórias terminam com perdão. A minha terminou com justiça.